Olá, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e vocês estão no canal Se Acalme, Jovem. E na videoaula de hoje nós vamos tratar sobre independência dos Estados Unidos. Lembrando que independência dos Estados Unidos não é o filme Independence Day, ou seja, não houve um ET que pousou na Terra, precisamente em Washington, e começou a destruir tudo. Na verdade, a independência dos Estados Unidos foi um processo que vai ter como uma das principais causas a colonização, não é? Os caras não resolveram proclamar a independência do nada, não foi uma coisa assim, nossa, acordamos hoje com a calça apertada por causa da quarentena, então vamos proclamar a independência. Não foi bem assim. Mas para a gente começar a entender como foi o processo de independência, eu preciso relembrar um pouco, não é, de uma videoaula anterior nossa, que foi a Revolução Inglesa de 1640. E por quê, não é? Aí vocês vão falar, professora, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o pior que tem. Porque a Revolução Inglesa, ela não só instituiu um novo modelo de monarquia, a monarquia constitucional, que vai aliar o parlamento com as decisões do rei, ou seja, vai haver uma carta magna, mas também vai proporcionar, não é? Vai impulsionar, eu diria que, o êxodo rural, né? À medida que as pessoas começam a entender de que o centro urbano vai ficando mais moderno, vai suscitando com que as pessoas saiam da área rural e venham para as cidades. Uma outra coisa que vai ser muito importante também vai ser a caça às bruxas, né? Lembrando que Oliver Cromwell, ele era líder religioso, líder dos puritanos. E quando ele vai ter aquela breve república, ele vai depois ser escrito na história inglesa como um anti-herói, como um revolucionário mais anti-herói. Então, nesse sentido, depois da morte de Oliver Cromwell e a tomada do poder pela monarquia, vão começar a caçar os caras, os puritanos. Então, de um lado, você tem a cidade aglomerada, e nós não estamos falando de Covid-19, São Paulo, centro de São Paulo, na 25 de março, estamos falando de uma cidade que fica aglomerada de pessoas, e também tem a caça a esses caras que ficaram conhecidos como inimigos da nação. Então, um belo dia, um vira e fala, nossa, por que não colocar esse povo, esse excedente, naquelas terras que temos ao norte do continente americano? Em um outro vídeo eu também falei para vocês que a colonização na América, ela não foi linear, ela não foi homogênea, digamos assim. Portugal e Espanha vão colonizar mais que França e Inglaterra, só que Inglaterra vai pegar aquela parte ali da América do Norte, e a França vai pegar uma parte do Canadá e uma parte ali do oeste norte-americano, e vai deixar na mão dos nativos indígenas. Isso é um papo para uma outra história, porque a gente precisaria discutir melhor essa colonização. O que vai acontecer é que os caras vão vir da Inglaterra para cá não, gente, para a América do Norte. E aí eles vão se instituir em 13 colônias, não é? As 13 colônias vão ficar uma parte ao sul, uma parte ao norte, e a parte ao norte, por estar próximo de um lugar muito frio, não vai ter como trabalhar na agricultura, ou seja, ela vai se especializar vai ter aí um desenvolvimento mais industrial, e a parte sul vai ficar na base da agricultura familiar, que posteriormente vai ter mão de obra africana no regime de escravidão. E também não vamos nos aprofundar para vocês não ficarem aí com a cabeça, nossa, o professor está falando grego. Não estou falando grego, eu estou falando um excerto, só uma pincelada na colonização dos Estados Unidos. Depois que a colonização acontece, que os caras se estabelecem,
eles começam, né, a produzir. O Sul vai ser um grande produtor de tabaco, principalmente, que era um produto muito procurado na Europa. Lembrando que depois que a Europa passa por algumas reformas e começa a se desenvolver, principalmente economicamente, os caras passam a usar aqueles charutos, né, que eram oriundos das colheitas dos campos norte-americanos na parte sul. Então, os caras começam a ter alguns impostos, né? A coroa começa, vamos instituir isso. Lembrando que a Inglaterra também vai fazer aquele pacto colonial, meio tupiniquim com a colônia, de comprar os produtos, né? Que nós já vimos também aqui em aulas anteriores. Que vai haver o protecionismo, a ideia da balança comercial. Só que com a nova monarquia constitucional, a ideia de liberdade, de liberdade econômica, né? De liberalismo econômico, que eu também já comentei com vocês aqui no nosso vídeo de iluminismo, vai começar a mudar. Os caras vão começar a ler John Locke na colônia, e já haviam lido lá na Inglaterra, mas começam a circular mais ideias de John Locke, e John Locke vai dizer que o homem nasce à tábua rasa e que ele vai aprendendo ao longo da vida, não é? E isso vai fazer com que os colonos comecem a cogitar a ideia de se separar da metrópole. E a coisa vai apertar, porque a metrópole vai começar a impor, né? Nós vamos ter a imposição do imposto do selo, que tudo que era produzido na colônia teria que ter o selo real para ser tarifado. Teve também o imposto do açúcar, que eu vou deixar nas descrições aqui para vocês, a definição do imposto e o que esse imposto cobrava, não é? E por final nós vamos ter aí o ápice, não é? Do imposto, que vai ser uma imposição do chá, não é? A Inglaterra vai taxar, vai pôr uma taxa de importação nesse chá inglês. Lembrando que os ingleses até hoje tomam o chá das 5. E isso era produzido na colônia. Só que dentro desse imbróglio todo, nós tivemos a guerra entre Estados Unidos e França pelas partes ali do oeste que estavam na mão dos nativos. A Espanha também vai se meter no meio, e os Estados Unidos, ainda, né, denominada 13 colônias, vai conseguir contornar esse conflito. Só que quando ele começa a ser cobrado pela metrópole a respeito dos impostos, ele para e fala: não, pera lá, a gente precisa se unir e lutar contra a colônia. É nesse momento que começa todos os envolvimentos, todas as ações para se livrar da Inglaterra. O que vai efetivamente acontecer com a assinatura da Proclamação da Independência em 4 de julho de 1776, só que a Inglaterra só vai reconhecer a independência norte-americana em 1803, aproximadamente. Demora um certo tempo para eles reconhecerem essa independência. O interessante para vocês entenderem é que esse processo ele foi com uma certa luta, né? As colônias em si se uniram em torno desse projeto de independência, porque eles se sentiam sufocados. Lembrem-se que a ideologia colocada, incutida na construção do ideário coletivo dos ingleses proporcionou muito essa revolta contra a metrópole, ou seja, a metrópole ela precisaria ter menos imposições com a colônia, e a colônia não aceitou. Diferentemente do Brasil, que vai ter um processo de independência que a gente vai discutir em outro momento, os Estados Unidos deu esse checkmate em 1776 e se colocou como uma nação, vamos dizer, próspera, livre, fraterna e igual. O que a gente sabe muito bem que não é bem assim. Mas o interessante saber é que essa independência, ela marcou, né, o processo de independência que vai acontecer nos países, nos estados nacionais que hoje formam a América, o continente americano, aliás, mas que os Estados Unidos têm esse quê a mais de ter essa união das colônias e em torno de um projeto comum. Eu vou deixar no link da descrição, como eu disse, os impostos e algumas dicas para vocês irem atrás e darem uma lida
sobre esse processo. Lembrando também que alguns historiadores retratam, né, os Estados Unidos como em 3 grandes momentos, né? Colonização, independência e guerra da secessão. Eu estou aqui no meio, estou falando do meio, mas isso não nos impede de aprofundarmos depois na história, na colonização, não é? E sucessivamente com a guerra da secessão. Quem gostou, deixa nos comentários. Quem quiser que eu aprofunde esses assuntos também, deixa nos comentários. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam a Tia Doida. Postei e saí correndo. Fui!